S6 mais sobre a física quântica e as suas dádivas à medicina, e o título deste capítulo está a deixá-lo ansioso. Descontraia. O capítulo fala menos da física quântica e mais das dádivas da física quântica ao novo pensamento paradigmático na saúde e na cura. Com base nos capítulos anteriores, deve ficar claro quais são três dessas dádivas: causação descendente, não localidade e descontinuidade. Existe uma outra dádiva revelada pela consideração de como as possibilidades quânticas se tornam acontecimentos reais da nossa experiência, é a chamada hierarquia interligada, um conceito que deixarei um pouco envolto em mistério até mais tarde. Vamos começar com um pouco de história. O que é um quantum? A palavra quantum vem etimologicamente de um termo latino que significa quantidade, mas o físico Max Planck, que a introduziu pela primeira vez na física numa obra seminal em 1900, tinha em mente um significado ligeiramente diferente. Para Planck, e para a física quântica, a palavra quantum significa uma quantidade discreta. Por exemplo, um quantum de luz, o chamado fotão, é um pequeno feixe discreto de energia cuja decomposição atingiu o limite. Se o conceito ainda não estiver claro, um exemplo da nossa vida cotidiana pode ajudar. 1 cêntimo é uma quantidade discreta de dinheiro, meio cêntimo é algo que não existe. Causação descendente: os objetos quânticos são ondas de possibilidade. Quando não estamos a ver, eles espalham-se como as ondas na água quando atiramos uma pedra para dentro de um lago. Mas uma onda quântica espalha-se, não no espaço-tempo, mas no reino da possibilidade, um reino ao qual Heisenberg chamou potentia. Quando olhamos, fazemos uma medição, a onda de possibilidade colapsa, o que antes estava espalhado, na possibilidade, torna-se localizado na realidade como um evento espaço-tempo. O que era multifacetado em potentia assume uma faceta manifesta, ver figura 7. Fig. 7. Duas fases de desenvolvimento temporal de um objeto quântico. Um objeto quântico expande-se como uma onda de possibilidade quando ninguém está a ver. Este movimento é contínuo e determinado pela matemática quântica. Quando olhamos, a onda de possibilidade colapsa descontinuamente. Este movimento descontínuo é acausal e não determinável pela matemática nem por algoritmos. Vejamos um exemplo. Suponhamos que libertamos um eletrão numa sala. A onda de possibilidade deste eletrão, se não estivermos a olhar para ele, espalhar-se-á em potentia. O que isto quer dizer é que o eletrão tem a possibilidade de estar em toda a sala em apenas alguns instantes. Cada possibilidade, cada posição possível do eletrão, vem com uma probabilidade de formar uma distribuição, ver figura 8. Quando olhamos, a onda colapsa, o eletrão manifesta-se num dos possíveis lugares em que pode estar, um detetor de eletrões, por exemplo, um contador Geiger, colocado nesse lugar dá sinal. Fig. 8. Uma distribuição de probabilidade quântica. No reino da possibilidade, o eletrão não está separado de nós, da consciência. É uma possibilidade da própria consciência, uma possibilidade material. Quando a consciência colapsa a onda de possibilidade ao escolher uma das facetas possíveis do eletrão, essa faceta torna-se realidade. Simultaneamente, a onda de possibilidade do detetor de eletrões também colapsa, produzindo um sinal, e a onda de possibilidade do cérebro do observador colapsa, registrando também o sinal. O modo como a onda do eletrão, a onda do detetor ou a onda do cérebro se propagam em possibilidades, quais as facetas que estas ondas assumem, tudo isto é determinado pela causação ascendente, pela dinâmica das interações de partículas elementares. Esta parte é calculável pela matemática quântica, pelo menos em princípio. Os eventos de colapso das ondas de possibilidade são resultados da escolha consciente, da causação descendente. Para isto, não existe matemática, nem algoritmos. Essa escolha da causação descendente é livre, imprevisível. Descontinuidade. Consideremos em seguida o conceito de descontinuidade. O físico dinamarquês Niels Bohr deu-nos uma imagem do movimento descontínuo que confere a este efeito uma clareza cristalina. Todos sabemos que os eletrões giram em volta do núcleo atômico em órbitas, da mesma forma que os planetas giram em torno do Sol. Este é um movimento contínuo. Todavia,
quando um eletrão salta de uma órbita atômica para outra, disse Niels Bohr, o salto é descontínuo, o eletrão nunca passa pelo espaço intermédio. Ele desaparece de uma órbita e reaparece noutra. Seguindo o conceito de Niels Bohr, chamamos a este movimento descontínuo um salto quântico, ver figura 9. Fig 9. Um salto quântico segundo a concepção de Niels Bohr. De acordo com Bohr, quando saltam de uma órbita atômica para outra, os eletrões nunca passam pelo espaço intermédio. O matemático John von Neumann, 1955, elucidou ainda mais o papel do movimento contínuo e descontínuo na física quântica. Os objetos quânticos são descritos como sobreposições de facetas possíveis ou ondas de possibilidade. As ondas de possibilidade, referiu von Neumann, desenvolvem-se no tempo segundo duas maneiras claramente delineadas. Entre observações ou medições, o seu movimento é contínuo, elas espalham-se como ondas no domínio da possibilidade, continuamente, em partes causalmente detetáveis. Mas, quando as observamos no processo de medição quântica, as ondas de possibilidade colapsam descontinuamente, da onda propagada à partícula localizada, de um objeto multifacetado a uma faceta, tudo isto num peso acausal espontâneo. A não localidade quântica foi introduzida por ninguém menos do que Albert Einstein, que, em 1935, juntamente com dois colaboradores, Boris Podolsky e Nathan Rosen, publicou um artigo que tentava desacreditar a física quântica. Einstein, Podolsky e Rosen, 1935, referiram que uma mera interação vincula dois objetos quânticos num todo não local. O colapso quântico da onda de possibilidade de uma parte de um tal sistema terá de causar instantaneamente o colapso da onda de possibilidade do resto. Trata-se de uma ação instantânea à distância. Todavia, de acordo com a teoria da relatividade, nada pode ocorrer instantaneamente. Segundo esta teoria, todos os sinais que comunicam a ação de um corpo a outro têm de viajar dentro dos limites da velocidade da luz, 300.000 km por segundo. Acontece que os três autores passaram completamente ao lado da mensagem da física quântica. O colapso quântico pode ser não local e, não obstante, não violar a teoria da relatividade porque tem lugar fora do espaço-tempo. Não devemos imaginar o colapso quântico como o colapso de um guarda-chuva desdobrável. As ondas de possibilidade das duas partes correlacionadas de um sistema residem no reino da potentia, fora do espaço e do tempo, onde estão conectadas. No colapso, os eventos reais correlatos manifestam-se descontinuamente no espaço-tempo. A conexão quântica não local que intrigava Einstein e os seus colegas encontra-se fora do espaço e do tempo. Esta conexão quântica conduz a uma comunicação sem sinal e, como tal, não envolve nenhuma violação da teoria da relatividade. A dádiva da causação descendente então, como é que tudo isto se relaciona com a forma como nos vemos, especialmente no que respeita à nossa saúde e cura? Vamos primeiro considerar a causação descendente. Quando os físicos e aficionados quânticos tiveram pela primeira vez uma vaga ideia da potência da causação descendente na década de 1970, muitos deles ficaram eufóricos. Não demorou até que o físico Fred Alan Wolf cunhasse a frase "Nós é que escolhemos a nossa realidade", que se tornou um mantra da nova era. Muitos foram os que começaram a pôr em prática a causação descendente, tentando manifestar um Cadillac ou algo parecido através da sua ajuda. E quando isto não resultou muito bem, começaram a manifestar lugares de estacionamento para os seus carros, Cadillacs ou não. Mas isto também não resultou muito bem. Obviamente, existem subtilezas na causação descendente que os entusiastas da década de 1970 não viram. Quais são elas? Uma subtileza que o leitor já conhece: quem somos nós em relação ao mundo? Devemos aplicar a causação descendente a um mundo separado de nós, para que não tenhamos de ser responsáveis pelas nossas ações, ou o mundo somos nós, e temos de aceitar a responsabilidade juntamente com a nossa liberdade de escolha? Para encontrar um sentido na causação descendente enquanto força potente na física quântica, apenas a última filosofia é aceitável: a consciência é a base de todo o ser. Temos de complementar a estátua da liberdade na costa leste com a estátua da responsabilidade na costa oeste,
disse o filósofo Victor Frankl. Assim seja, diz a física quântica. Então, isto é claro. Não podemos escolher levianamente a saúde em vez da doença, temos de o fazer com responsabilidade, tal como acompanhar esta nossa escolha com mudanças de estilo de vida apropriadas. Mas será que o podemos fazer com aquilo a que normalmente chamamos escolha, desejando? Se não somos capazes de manifestar o carro à nossa escolha através de um desejo, que garantia temos de que o desejo de saúde manifestará essa mesma saúde, mesmo que estejamos dispostos a prometer ações responsáveis da nossa parte? A questão de quem realmente somos é uma questão subtil, declaram os místicos. Há que fazer muito trabalho espiritual, o chamado yoga em sânscrito, uma palavra que significa união ou integração, para o descobrir, dizem eles. Felizmente, a física quântica, mais precisamente, considerações de medição quântica, está a apresentar respostas definitivas quanto à nossa natureza, à nossa consciência. Ao compreender e integrar na sua vida as lições da teoria da medição quântica, o leitor estará a praticar uma espécie de yoga, sem dúvida. Eu chamo a isto yoga quântico, um caminho científico para a descoberta de quem somos. Em resumo, as considerações de medição quântica dizem-nos o seguinte a respeito da natureza da nossa consciência. Item: a consciência é a base de todo ser. Item: matéria, energias vitais, significado mental e arquétipos supramentais, tudo isto são possibilidades quânticas da consciência. Item: nós escolhemos, não no estado de consciência comum a que chamamos ego, mas num estado de consciência não comum que é diversamente conhecido como unitivo, não local, ou consciência cósmica, um estado em que nos experienciamos como unos com todos os outros. Item: num evento de colapso quântico, a consciência divide-se naquilo que experienciamos como consciência sujeito-objeto, sujeito que experiencia um objeto como sendo separado dele. Item: as experiências passadas obscurecem a nossa natureza cósmica, levando-a a uma aparente individualidade, o ego, através de um processo ao qual podemos chamar de condicionamento. O leitor já conhece as duas primeiras e talvez já as tenha incorporado no seu ser. Pode ver imediatamente a importância da terceira: não escolhemos com base no nosso ego comum. Como tal, o pensamento positivo sobre a nossa saúde não nos trará necessariamente saúde. Mas, então, como é que manifestamos o nosso potencial de causação descendente? As páginas seguintes sobre a teoria da medição quântica dar-lhe com boas pistas. Para tornar a discussão mais interessante, vou acrescentar algumas explicações relacionadas, de dados relativos à saúde e à cura. O leitor está pronto para um pouco de yoga quântico? A não localidade da consciência consideremos um paradoxo invocado pela primeira vez pelo físico nobelizado Eugene Wigner, contra a ideia de que o colapso quântico consiste na consciência escolher a realidade a partir das possibilidades quânticas. O facto de o colapso se dever a uma escolha consciente de um observador faz surgir o espectro do pandemônio num caso em que existam dois observadores e duas escolhas contraditórias. Para sermos concretos, consideremos o seguinte cenário: o leitor e seu amigo conduzem até um semáforo, vindos de duas direções perpendiculares. Digamos que o semáforo é um semáforo quântico com duas possibilidades, vermelho e verde. Sendo ambos norte-americanos muito ocupados, os dois vão querer escolher o verde, obviamente. Se os dois obterem a sua escolha, temos um pandemônio. Para evitá-lo, apenas um dos dois pode receber o poder de escolha. Mas com base em que critério? Qual dos dois escolhe? Wigner ficou intrigado porque, para ele, a única resposta legítima parecia ser uma filosofia chamada solipsismo: apenas o leitor é real, e todos os restantes, o seu amigo incluído, são frutos da sua imaginação. Então, é o leitor quem escolhe e não existe paradoxo nenhum. Com efeito, são muitas as pessoas que encaram o mundo de uma forma solipsista. Uma mulher de Hollywood encontra uma amiga muito ausente, fica muito animada e convida-a para tomar um café e pôr a conversa em dia. Mas, no seu entusiasmo, ela fala sem parar e, de repente, apercebe-se da situação: "Oh, olha para mim, só sei falar de mim. Vamos falar sobre ti. O que é que pensas de mim?"
Não obstante, podemos apreciar a inquietação de Wigner porque todos se sentem solipsistas em relação a todos os restantes. Felizmente, existe outra solução que Wigner esqueceu, uma solução que foi descoberta de forma independente por 3 investigadores: Bayes, 1971, Goswami, 1989, 1993, Bland, 1993, 2001. Se estiver sempre uma consciência a escolher por trás da nossa individualidade aparente, o paradoxo também desaparece. Uma consciência unitiva é capaz de escolher objetivamente. Como tal, num grande número de situações como a referida, o leitor e o seu amigo verão o seu desejo realizado em metade das vezes, a antecipação probabilística mantém-se. E, no entanto, esta resolução deixa espaço para uma exceção criativa, como quando existe uma emergência médica, em qualquer caso particular de observação. Portanto, a consciência é única e universal, ou, como Erwin Schrödinger, um dos codescobridores da matemática quântica, disse, a consciência é um singular para o qual não existe plural. Não existem duas consciências, a nossa individualidade é um epifenômeno ilusório da experiência, discutido mais tarde. Então, podemos escolher a saúde em vez da doença? Podemos curar-nos de uma doença usando o poder da causação descendente? Sim, podemos, desde que desenvolvamos a capacidade de transcender o ego e de nos elevarmos até a consciência unitiva. O falecido editor da Saturday Review, Norman Cousins, 1989, curou-se de uma doença grave através do riso gerado por filmes divertidos e revistas de banda desenhada. Embora corram rumores de que Cousins usava secretamente remédios homeopáticos, mas não o admitia publicamente, não tenho dúvidas de que a sua terapia do riso também terá contribuído substancialmente para a cura. O riso é quando não estamos a levar-nos a sério. Como o filósofo Gregory Bateson costumava dizer, o riso é um meio passo para transcendermos o ego. Falarei sobre transcender o ego mais adiante. Não localidade quântica e cura à distância. O físico Alan Aspect e os seus colaboradores, 1982, verificaram a não localidade quântica numa experiência de laboratório em que 2 fotões correlacionados, emitidos simultaneamente por um átomo e afastando-se um do outro, colapsavam sempre no mesmo estado de polarização da realidade, embora não existisse troca de sinais entre eles. Sim, os objetos quânticos correlatos podem influenciar-se uns aos outros à distância sem trocarem sinais, em virtude da sua conexão quântica não local. É claro que as experiências deste tipo, e a de Aspect não é exceção, envolvem geralmente muitos átomos em decomposição e muitos pares de fotões correlacionados. A experiência de Aspect revela não localidade quântica, mas só depois de compararmos e notarmos a correspondência dos estados de polarização de um fotão num detetor num determinado lugar com o do fotão correlato correspondente noutro detetor noutro lugar. Mas não existe correlação nos dados coligidos em nenhum dos detetores. Eles são totalmente aleatórios. Isto é expectável. Os objetos quânticos são calculados como ondas de possibilidade, e a matemática quântica permite-nos calcular a probabilidade associada a cada possibilidade. Desta forma, a física quântica é probabilística e, para um grande número de eventos, a aleatoriedade prevalece. Ou seja, a livre escolha que existe para eventos individuais é sempre exercida de modo a preservar a aleatoriedade num grande N número de eventos. Assim sendo, a não localidade quântica revelada na experiência de Aspect assemelha-se mais a um evento daquilo a que Carl Jung chamou sincronicidade, coincidências significativas atribuíveis a uma causa comum. 2 eventos acontecem em 2 lugares diferentes. Mas o leitor não veria a sincronicidade, o facto de existir uma coincidência significativa, senão quando comparasse os 2 eventos. As sincronicidades não são invulgares na literatura a respeito da cura. Um médico está entusiasmado com um novo medicamento, cuja amostra recebeu de uma empresa farmacêutica. Ele administra o dito medicamento ao seu doente. O resultado é tão impressionante que ele se sente forçado a comparar o efeito do medicamento com o de um placebo, comprimido de açúcar. Mas agora o doente não está muito bem. Assim, quando o médico escreve ao fabricante, solicitando mais amostras do medicamento,
o fabricante pede desculpa por lhe ter enviado um placebo por engano. A cura que teve lugar é um caso nítido de cura com placebo, mas o que é que levou o fabricante a cometer um erro como este? A sincronicidade ou uma espécie de não-localidade quântica de Aspect seria uma boa explicação. No capítulo anterior, referi os dados de Randolph e Bird a respeito da cura à distância, dados relativos a grupos de oração que rezavam à distância por doentes em dupla ocultação, e que aumentavam a taxa de cura destes últimos em comparação com doentes de controlo que não tinham sido alvo de orações. A não-localidade quântica, ao estilo de Aspect, pode ser uma explicação para este gênero de dados? A resposta é negativa. Como já disse antes, uma vez que os dados de Aspect em qualquer lugar são aleatórios, e uma mensagem significativa tende a envolver uma correlação entre dois eventos subsequentes no mesmo lugar, não existe nenhuma mensagem nos dados em qualquer local do detetor. Como tal, não é possível nenhuma transferência de mensagem através deste tipo de correlação quântica não local entre objetos quânticos. Em 1993, quando meu primeiro livro sobre consciência quântica, Goswami, 1993, estava no prelo, recebi um telefonema de um neurofisiologista da Universidade do México, chamado Jacobo Grinberg Zuberbaum. Jacobo estava a fazer uma experiência do tipo Aspect para demonstrar a comunicação não local entre cérebros humanos, mas um aspecto dos dados era intrigante, disse-me ele. A seu convite, desloquei-me imediatamente ao México para verificar a configuração da experiência. Pareceu-me tudo bastante legítimo. Eis o que ele estava a fazer. Na experiência de Grinberg Zuberbaum e colegas, 1994, dois sujeitos meditam durante 20 minutos com uma intenção de comunicação direta, não local. Passados os 20 minutos, eles prosseguem com a intenção meditativa, mas em duas gaiolas de Faraday separadas, câmaras eletromagneticamente isoladas, onde cada um deles está ligado a uma máquina de EEG. Então, apenas um dos sujeitos vê uma série de flashes de luz que produzem atividade elétrica no seu cérebro, a qual é decifrada no registro do respectivo EEG como um potencial evocado. Surpreendentemente, as leituras de EEG do outro sujeito, quando decifradas, revelam que o potencial evocado pelos flashes de luz, também foi transferido de um cérebro para o outro, sem qualquer conexão local. Esta experiência foi posteriormente replicada em Londres pelo neuropsiquiatra Peter Fenwick. O aspecto intrigante da experiência é que, ao observar o potencial transferido de um sujeito, podemos concluir que foram administrados flashes de luz ao sujeito correlacionado, mesmo sem verificar os respectivos dados de ondas cerebrais. Trata-se de uma transferência de mensagem. O que é que está a acontecer? A resposta está no envolvimento da consciência. No caso de cérebros correlatos, como na experiência descrita, ou no caso de mentes correlatas, como na telepatia mental ou cura à distância, a intenção consciente está envolvida no estabelecimento e manutenção da correlação entre os sujeitos, aquele que reza e aquele que é o objeto da oração na cura à distância. Normalmente, como na experiência de Aspect, o colapso quebra a correlação entre objetos correlacionados. Além disso, os eventos díspares num qualquer lugar correspondem a objetos díspares. Mas, na experiência de Grinberg Zuberbaum, ou na cura à distância, a consciência mantém a correlação entre os cérebros, ou mentes, correlacionados e os dados num qualquer lugar correspondem sempre ao mesmo objeto, o cérebro, ou mente, do sujeito ali presente. Como tal, a transferência de mensagem é permitida. O leitor não deve pensar na não-localidade quântica como um conceito esotérico. Elaboremos a não-localidade de estarmos vivos, é subtil. Enquanto seres humanos modernos, vivemos mais na nossa cabeça do que no corpo, mas mesmo assim a maioria de nós concordaria que existe uma sensação de estar vivo. A experiência desta sensação é unitária, não fragmentada. Não nos sentimos vivos separadamente no dedo grande do pé e nas orelhas. Existe aqui uma unidade inegável de experiência que nos dá uma sensação direta de não-localidade quântica. Um fenômeno relacionado é um grande enigma da neurofisiologia, o problema da vinculação. Agora que podemos tirar fotografias do cérebro para observar atividade mental,
Posner e Reichle, 1994. Não restam dúvidas de que as nossas experiências mentais são acompanhadas por atividade em diversas áreas cerebrais espacialmente separadas. Também não restam dúvidas de que possuímos uma unidade de experiência. Como tal, o neurofisiologista preocupa-se: como é que os processos díspares em diferentes áreas do cérebro se vinculam de modo a dar-nos a experiência unitária? É um caso claro de não localidade quântica. Hierarquia interligada, coaparição dependente do sujeito e do objeto. Uma das coisas surpreendentes no evento do colapso quântico é que, quando olhamos, não só aparece um objeto na consciência, como também aparece um sujeito a olhar para o objeto. O colapso quântico produz a consciência de uma divisão sujeito-objeto, a experiência de um sujeito a olhar para um objeto. Isto pode ser compreendido se examinarmos o papel do cérebro ao fazer uma observação consciente. Nenhum experimentador, nenhum observador human, levou alguma vez a cabo uma medição quântica, um colapso quântico, sem um cérebro. De acordo com as regras quânticas, antes da medição, antes do colapso, não só o objeto-estímulo, mas também o próprio cérebro do observador, o cérebro que está a receber o estímulo, tem de ser representado por uma onda de possibilidades. Existe uma circularidade aqui: sem o cérebro, não existe colapso nem consciência, nenhum sujeito e nenhum agente de causação descendente, mas sem colapso, não existe cérebro realizado atualizado. A resolução da circularidade é a coaparição dependente. No evento de uma medição quântica, o sujeito em colapso e os objetos colapsados, incluindo o cérebro, aparecem simultaneamente, de uma forma codependente. O sujeito que experiencia e os objetos experienciados cocriam-se uns aos outros. O sujeito vê o objeto como sendo separado dele, chama-se a isto autorreferência. Mas trata-se apenas de uma aparência. A verdade é que a consciência cria tanto o sujeito como o objeto. Tanto o cérebro como o objeto são colapsados no mesmo evento, só que nunca experienciamos o cérebro como um objeto. Em vez disso, a consciência identifica-se com o cérebro, que é então experienciado como o sujeito da experiência. A dinâmica da coaparição dependente pode ser compreendida com recurso à ideia de uma hierarquia interligada, Hofstadter, 1980. O leitor conhece a hierarquia simples. Ocorre quando um nível de uma hierarquia controla causalmente o S, outro S, mas não o contrário. Voltemos atrás e observemos a figura 1, que descreve uma hierarquia simples. Para entender uma hierarquia interligada, examinemos o paradoxo do mentiroso: eu sou um mentiroso. Temos aqui uma hierarquia interligada porque o predicado qualifica o sujeito, mas o sujeito também qualifica o predicado. Se sou um mentiroso, estou a dizer a verdade, logo, estou a mentir, e assim por diante, ad infinito. A interligação pode ser vista, e também resolvida, apenas se saltarmos para fora do sistema. Não a podemos ver se nos identificarmos com o sistema. Em vez disso, ficamos presos e pensamos em nós mesmos como separados do resto do mundo. Assim sendo, a medição quântica que envolve o cérebro é uma hierarquia interligada. A recompensa é que ganhamos a capacidade de autorreferência, a habilidade de nos vermos como um eu que experiencia o mundo como sendo separado de nós. A desvantagem é que não percebemos que a nossa separação é ilusória, resultante de uma hierarquia interligada na medição quântica, do colapso quântico. O leitor talvez já tenha visto a imagem de Escher das mãos que se desenham. Nesta imagem, a mão esquerda desenha a mão direita e a direita desenha a esquerda, produzindo uma hierarquia interligada. Mais uma vez, se o leitor se identificar com a imagem, pode ficar apanhado na oscilação infinita da hierarquia interligada. Mas a mão direita está realmente a desenhar a esquerda? A mão esquerda está realmente a desenhar a direita? Não, por trás da cena, Escher está a desenhar as duas. Então, o sujeito está a colapsar o objeto? O S, objeto, S, estão a criar o sujeito? Nem uma coisa nem a outra. Por trás da cena, a consciência, por meio da ilusão de uma hierarquia interligada na medição quântica, está a tornar-se tanto sujeito como S, objeto, S.
A hierarquia interligada e a autorreferência são importantes para nossa compreensão. Uma grande quantidade de estresse mental desenvolve-se na nossa vida porque crescemos numa família disfuncional. Uma família é disfuncional quando não consegue agir como uma unidade, quando carece de uma identidade própria. Esta autoidentidade familiar surge apenas quando existe uma hierarquia interligada nas relações entre os membros da família. O mesmo se aplica aos casais, e com mais pertinência para a presente discussão, à relação médico-doente. Eu sugiro que a hierarquia interligada, sem dúvida por causa da sua dificuldade conceptual, continua a ser um dos princípios menos valorizados da natureza. Todavia, se estamos interessados na cura, temos de prestar atenção à hierarquia interligada. Basta observar uma das inegáveis fontes da popularidade da medicina alternativa em relação à convencional. Um médico convencional trata-nos de uma forma hierárquica simples. Ele ou ela afirma, nós ouvimos. Mas, no seu relacionamento com os seus doentes, a maioria dos profissionais de medicina alternativa põe em prática uma hierarquia interligada. Eles afirmam e também ouvem. O leitor e o seu terapeuta tornam-se então uma unidade autorreferencial e esta unidade tem valor. Permite que os dois, juntos, deem ocasionalmente saltos quânticos criativos de cura, mais sobre este tema no capítulo 16. A distinção entre consciente e inconsciente. A ideia de que a nossa consciência dividida em sujeito-objeto advém de um colapso quântico permite-nos compreender o enigmático conceito de inconsciente introduzido por Freud. Vimos acima que a consciência surge com o colapso quântico. O inconsciente está operacional quando a consciência não está, quando não existe colapso quântico. O inconsciente é um nome impróprio numa visão do mundo baseada no primado da consciência, porque a consciência está sempre presente. O que Freud queria dizer era aliado no sentido de ausência de consciência. O conceito de inconsciente é importante para o tema da saúde e da cura em relação às doenças psicossomáticas. Reprimimos as memórias de certas experiências traumáticas tão profundamente que a consciência raramente as colapsa, relegando-as para aquilo a que é chamado de processamento inconsciente. As memórias destas experiências são processadas com a produção de efeitos somáticos de doenças, mas não temos consciência delas, porque nunca colapsamos estas memórias nos nossos pensamentos conscientes. Mais sobre este assunto no capítulo 15. Alguém sente-se desconfortável com certos sentimentos e reprime-os, relegando-os para o inconsciente, criando bloqueios no fluxo da energia vital. Estes bloqueios acabam por levar ao mau funcionamento de certos órgãos quando temos uma experiência consciente de doença. Mas não estamos cientes dos bloqueios energéticos responsáveis pela doença, mais sobre isto depois. Processamento inconsciente e criatividade. A criatividade é um componente inegável dos seres biológicos. Podemos ver a semelhança dos dois modos de movimento do objeto quântico, continuidade e descontinuidade, em dois componentes importantes do processo criativo. É bem sabido que o processo criativo consiste em 4 fases distintas: Wallace, 1926. Preparação, processamento inconsciente, percepção e manifestação. A primeira e a última são óbvias. Preparação é lermos e familiarizarmos-nos com aquilo que já se sabe, e manifestação é capitalizar a nova ideia, obtida como percepção, por meio do desenvolvimento de um produto. Estas etapas processam-se mais ou menos de forma contínua. Mas os dois processos intermédios são mais misteriosos, são os análogos das duas fases da dinâmica quântica. Conforme discutido anteriormente, o processamento inconsciente refere-se ao processamento durante o qual estamos conscientes, mas não percepcionamos, processamos as possibilidades, mas permanecemos inseparáveis delas. Na criatividade, acredita-se que o processamento inconsciente é responsável pela proliferação da ambiguidade do pensamento. É o análogo da propagação da onda de possibilidade quântica entre medições, ver figura 7. A percepção criativa, por outro lado, é súbita e descontínua. É o análogo do salto quântico, um salto descontínuo de pensamento sem passar pelas etapas intermédias. O processamento inconsciente produz uma infinidade de possibilidades, a percepção é o colapso de uma dessas possibilidades em realidade. Como tal,
Assim que permitimos o pensamento quântico na nossa ciência de nós, criamos espaço para processos contínuos e descontínuos, criamos espaço para a criatividade. A cura quântica, um conceito introduzido pelo médico Deepak Chopra, ver capítulo 5, é o resultado de um salto quântico criativo. Isto será abordado posteriormente neste capítulo e no capítulo 16. Medição, memória e condicionamento. Qual é a natureza do sujeito eu de autorreferência que resulta de medições quânticas e hierárquicas interligadas? A consciência identifica-se com o cérebro que se torna o sujeito da resultante divisão sujeito-objeto. Vou chamar a esta identidade o eu quântico. Nesta identidade, o eu é universal, ou seja, não tem personalidade, e a escolha da possibilidade à realidade é livre e potencialmente criativa. Esta imagem dá origem a muitas confusões, isto porque este não é o eu que experienciamos regularmente na consciência desperta. Como é que passamos da autoidentidade universal, unitiva e quântica para a identidade egóica local e pessoal? A resposta, em poucas palavras, é o condicionamento. Experiências causadas por medições quânticas no cérebro produzem memória. Um estímulo repetido é geralmente experienciado, refletido no espelho da memória passada, por meio de processos de consciência secundária. Em contraste, o primeiro evento de colapso em resposta a um estímulo recebe o nome de evento de consciência primária. Este reflexo no espelho da memória, ver figura 10, reforça as probabilidades do colapso posterior em favor da resposta condicionada. Mitchell e Goswami, 1992. Irei chamar-lhe memória quântica, em oposição à memória de conteúdo comum, que requer um macrocorpo. Com o tempo, todas as nossas respostas a estímulos aprendidos constituem um padrão de hábito. A autoidentidade quântica que é natural numa criança pequena dá gradualmente lugar a uma identidade com uma história e padrões de hábitos específicos, uma identidade a qual chamamos o ego. Goswami, 1993. Feed 10. O processamento através do reflexo no espelho da memória produz o ego condicionado. Um rápido à parte, uma vez que a nossa mente está correlacionada com o cérebro, à medida que desenvolvemos uma individualidade cerebral através da memória quântica, também desenvolvemos a memória quântica e os padrões de hábitos da mente, uma mente individual. O mesmo pode ser dito da nossa dupla corpo físico-corpo vital. As experiências produzem um corpo vital individual com propensões vitais individuais. Essas propensões mentais e vitais são aquilo a que os orientais chamam karma, e isto tem um papel fundamental na teoria científica da reencarnação. Goswami, 2001. Quando o corpo físico de um indivíduo morre, o que sobrevive são os corpos vital e mental com o seu karma vital e mental. Este karma é reciclado para a próxima encarnação. Existem evidências a favor de um tal cenário do nosso eu, físico, vital e mental. Esta teoria conduz ao seguinte modelo para o desenvolvimento do ego. Enquanto crescemos, somos criativos da nossa autoidentidade quântica, descobrindo continuamente novos contextos de vida, de sermos humanos. Quando descobrimos um novo contexto, também exploramos os contextos secundários disponíveis, combinando os novos com os contextos antigos aprendidos, adaptamos-nos e assimilamos. Trata-se de uma fase de adaptação homeostática. Este modelo de surtos criativos alternativos e adaptação homeostática para o desenvolvimento do ego é substancialmente o mesmo a que o psicólogo Jean Piaget, 1977, chegou como resultado da sua longa série de experiências realizadas com crianças. Ver Goswami, 1999, para mais pormenores. O facto de existir um lapso de tempo de meio segundo, Libet et al., 1979, entre o momento objetivo da chegada de um estímulo ao cérebro e o momento subjetivo da nossa consciência normal de vigília dessa chegada torna este cenário mais credível. E, embora a autoexperiência quântica da consciência primária seja geralmente relegada para aquilo a que os psicólogos chamam o pré-consciente, nós penetramos no pré-consciente quando somos criativos. Os investigadores da criatividade chamam a esta entrada no pré-consciente experiência de fluxo, Csikszentmihalyi, 1990. Quando somos espontâneos e ativos em atividades físicas como uma dança, Leonard, 1990, quando nos sentimos unos com o universo num momento súbito de pulsão espiritual,
quando nos encontramos em consciência meditativa, estamos em fluxo. Aquele que experiência tende a fundir-se com a experiência. O neurofisiologista de Harvard Dan Brown, 1977, estabeleceu que a meditação reduz o tempo de reação do processamento secundário. Existem referências a estas experiências de fluxo em doentes com cancro em remissão espontânea. O médico Richard Moyes, 1981, refere-nos um episódio que ilustra essa ideia. Moyes organiza workshops que envolvem muito trabalho corporal e, no seu início, na década de 1980, estes workshops eram famosos por serem curativos. Como tal, uma doente com cancro terminal, uma mulher cujo cancro se espalhara por todo o corpo, foi a um dos workshops de Moyes. Embora devesse estar ali por causa da cura, a princípio, não estava disposta a participar no rigor das práticas do workshop. Moyes não parava de a incentivar, por vezes de forma tão insistente que poderia ser considerada insultuosa. Depois de isto se prolongara já algum tempo, numa sessão de dança ativa, a doente com cancro ficou tão irritada com os incentivos de Moyes que venceu a letargia do seu corpo doente e dançou. E se dançou. Na manhã seguinte, sentia-se muito melhor e os exames revelaram que o cancro havia desaparecido. Atrevo-me a dizer que, enquanto dançava com tal abandono, aquela doente esqueceu-se de si mesma, transcendeu o ego, entrou no seu pré-consciente, então, entrou no estado de fluxo. A dançarina tornou-se a dança. Disponibilizou-se para a criatividade do eu quântico, acabando por dar o salto quântico. E o cancro encontrou a cura repentina da cura quântica. Dádivas quânticas à medicina. Todo este livro diz respeito às dádivas da física quântica à medicina. Enumero em seguida as muitas formas pelas quais as dádivas quânticas são concedidas à saúde e à cura. 1. A física quântica permite-nos integrar todas as filosofias díspares das várias escolas de medicina, algo que já demonstrei. Ver capítulo 3. 2. O pensamento quântico permite-nos desenvolver uma taxonomia útil da doença e da cura. Já desenvolvemos essa classificação, ver capítulo 4. 3. A física quântica mostra claramente que podemos escolher entre a doença e a cura. Podemos exercer esta escolha assim que apanharmos o jeito do salto quântico para a consciência de unidade, o eu quântico. 4. A física quântica permite-nos compreender fenômenos anômalos da medicina, como a cura espontânea, enquanto o exemplo de criatividade quântica, a cura através da oração realizada à distância, enquanto o exemplo de não localidade quântica, e a autocura e a cura espiritual, enquanto causação descendente com intenção pura, ver capítulos 16 e 17. 5. A física quântica até esclarece o papel da medicina alopática na cura integral, ver capítulo 7. 6. A física quântica dá-nos diretrizes claras para a relação médico-doente, hierarquia interligada, ver também capítulo 16. 7. A física quântica esclarece e explica muitas facetas até agora misteriosas da medicina oriental, chinesa e indiana, da medicina dos chakras, da homeopatia e da medicina mente-corpo, ver partes 2 e 3.